Recentemente eu assisti Mirai Sentai Time Ranger. E pô, meus amigos, eu tenho que te falar, essa série me surpreendeu e muito. Não à toa hoje, eu vou estar falando com vocês o que eu achei dessa série. Será que ela me surpreendeu do lado positivo, do lado negativo? Vamos descobrir isso hoje. Mas aí você me pergunta, poxa Thiago, mas afinal de contas, o que é Time Ranger? Bom, Mirai Sentai Time Ranger é a 24ª série da franquia Super Sentai. Ela estreou lá no Japão em 13 de fevereiro do ano 2000 e totalizou 50 episódios, além de ter tido um filme lançado e um especial produzido. Time Ranger, que em 2001 foi adaptado para a temporada de Power Rangers Força do Tempo, e em 5 de abril de 2018 foi anunciado pela Shout Factory e licenciado para lançamento em DVD na América do Norte. A série foi lançada em 31 de julho de 2018. A série ainda apresenta o slogan Agarre o Futuro Infinito. Essa série nos apresenta o século 30, no caso, onde a viagem no tempo se torna algo ilegal. E após uma crise de paradoxo temporal, o Departamento de Proteção do Tempo é estabelecido para vigiar e impedir crimes temporais. 4 novos cadentes, alistados no TPD, são enganados por Dorneiro e sua gangue, para deixá-los viajar no tempo para o século 20 para cometer vários crimes. Para proteger a história, os 4 cadentes o perseguem. Lá, eles encontram um problema grave. No século 30, o programa Time Ranger requer 5 membros para a primeira operação. Eles então coagem um artista marcial daquele século, no caso, Asami Tatsuya, a se juntar a eles, permitindo que assim ele se torne parte dos Time Rangers. Depois, Tatsuya aluga um prédio para eles morarem e começarem um pequeno negócio de biscates, chamada Tomorrow Ranch, para se sustentarem financeiramente. E a partir daí, a história da série já se desenrola sozinha. Mas não se engane, a história vai muito além dessa sinopse que eu contei aqui pra vocês. Mas antes de conhecer um pouco mais sobre os personagens dessa série, pô, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e claro, não se esquece, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Principalmente pro seu amigo que é fã de Time Ranger ou que tá procurando uma série Super Sentai pra assistir. E bom, sem mais enrolações, bora continuar! E bom, vamos começar falando sobre os Time Rangers. No caso, vamos começar falando sobre o Time Red Asami Tatsuya. Cara, o Tatsuya, ele é um Red de respeito, eu tenho que confessar nesse vídeo. Cara, nessa série, pra quem viu o Power Rangers Força do Tempo, vai ver muita coisa parecida em Time Ranger. No caso, ver muita coisa de Time Ranger e Força do Tempo, né? Pra quem, no caso, tenha visto antes. Cara, assim como em Força do Tempo a gente tem o Wes, que é um playboy, em Time Ranger a gente tem o Asami, que é um filhinho de papai, ele é um herdeiro, vamos falar assim. Porém, ele se desprende do pai dele, porém a forma como a relação dele com a família dele é trabalhada nessa série dos Time Rangers é totalmente diferente da forma como a relação do Wes é trabalhada com o pai dele lá em Força do Tempo. Em Time Ranger, cara, o Tatsuya, apesar de ser o Red da equipe, ele não é o líder. A líder é a Yuri, que é a Ranger Rosa. E nessa série, cara, o Tatsuya, ele evolui. A gente tem meio que nessa série a construção de um Red. Ele começa como um membro qualquer da equipe e aos poucos ele vai sendo construído e lapidado não só como um Red, mas como um líder. Não à toa, chega um determinado momento da série que a líder da equipe deixa de ser a Yuri para passar a ser o próprio Tatsuya. Rola essa pequena passagem de bastão no decorrer da história da série. Então, cara, o Tatsuya, ele é um personagem muito bem trabalhado. Ele não só cresce como um Red em si, ele cresce como personagem. Ele deixa de ser um filhinho de papai, deixa de ser um herdeiro. Ele aprende com os próprios erros, a gente conhece um pouco mais do passado dele. E muita coisinha que pra gente pode passar batido, lá na série eles explicam detalhe por detalhe, então pra mim, os plots deles são plots muito pesados, a gente vê que com o decorrer da história, ele meio que vai ficando sujeito a carregar certos fardos, certos segredos sobre alguns companheiros da série, que eu vou entrar daqui a pouco mais em detalhe. Mas, cara, o Tatsuya em si, ele é um baita Red, ele é um baita personagem. E pra mim, ele é um personagem que cresce e evolui demais nessa série. Então, caso você vá assistir, ou se já assistiu, pô, deixa nos comentários, você concorda comigo? E caso vá assistir, fica de olho nesse cara. Falando em segredos, a gente tem o Ayase, o Time Blue, o Ranger azul da equipe. Cara, o Ayase, ele é um personagem extremamente, eu não vou dizer complexo,
porque iria pegar mal, mas, cara, ele é um personagem muito... Ele é um personagem muito interessante de você acompanhar a história. Porque o Ayase meio que tem uma doença terminal. Ele tem uma doença terminal que meio que vai fazer com que ele meio que ele morra, né, vamos falar assim, em, sei lá, em 1 ano ou 2 no máximo. E, cara, o Tatsuya, por acidente, descobre. E o Ayase pede pra ele não falar nada pra ninguém. E, cara, esse segredo é o que vai fazer o Tatsuya ficar pesando toda vez. Tipo, que ajuda o Tatsuya até evoluir. Mas, cara, a forma como o Ayase lida com esse fato de, tipo, tá morrendo, ter só 1 ano de vida, é algo que simplesmente é uma lição de vida muito grande. Porque ele, ao invés de, tipo, ficar deprimido, de ficar, tipo, se lamentando pra lá e pra cá, ele prefere fazer o que o Tatsuya falou pra ele, pra todos os Time Rangers nos primeiros 2 episódios, que é o quê? É lutar pelo amanhã, lutar pra... Por exemplo, eu posso morrer amanhã, mas eu quero lutar pelo hoje, eu quero lutar pra aproveitar minha vida hoje. Então o Ayase faz isso, ele usa esse pouco de vida que ele tem pra meio que, digamos, aproveitar o máximo, pra proteger as pessoas como o Time Ranger. Ele quer aproveitar o pouco tempo de vida que ele tem pra proteger as pessoas, pra salvar o futuro, salvar o passado. Então, cara, o Ayase ele é um personagem que, como eu disse, ele não é nem complexo, ele é um personagem interessante de você acompanhar toda a história dele, toda a questão de superação dele com essa doença que ele tem. Então, pô, ele é um baita personagem que, pô, tem que também ficar de olho. E como eu disse, a Yuri, a Ranger Rosa, no caso, a Time Pink. Cara, a Yuri, ela é uma personagem bem interessante também. Eu vou dizer que ela é uma personagem bem durona, porque, cara, o desenvolvimento dessa menina é incrível, porque ela começa muito fechada. Ela não se abre com qualquer um, mas justamente com o Tatsuya, ela se sente, vamos dizer que à vontade para se abrir. Ela tem um passado extremamente pesado, extremamente triste. E, cara, ela volta, junto com esses outros 3, pro século XX por uma razão, que eu não vou entrar em detalhes aqui pra não dar muito spoiler, né? Mas, cara, a evolução que a personagem tem no decorrer da trama, tanto na relação dela com o Tatsuya, quanto o desenvolvimento pessoal da personagem, é algo muito, muito incrível, porque ela é muito movida por uma questão de vingança. E, cara, no decorrer da história, tanto com o Tatsuya, quanto com os acontecimentos que a história da série apresenta, ela vai evoluindo, ela vai aprendendo. E, cara, é surreal o tanto que essa personagem muda do primeiro episódio pro último. É surreal mesmo. Então, ela é uma baita personagem, é uma baita rosa, uma das melhores que eu já vi até hoje na franquia Super Sentai. Não só por ser uma líder, mas por questão de desenvolvimento e tudo mais. Então, ela é uma personagem que eu indico muito que vocês fiquem de olho. E temos o Domo, que pra mim foi um dos personagens que mais me surpreendeu nessa trama, junto com os outros Rangers. Pra falar a verdade, todos surpreenderam, mas o Domo, ele surpreendeu no sentido de que eu não esperava muito dele quando eu comecei a ver essa série. O que eu esperava dele? Que fosse rolar com ele, que rola com muitos outros Rangers amarelos na franquia Super Sentai, ou até mesmo verdes, ou até mesmo azuis. Acho que vocês me entenderam. Por quê? Porque geralmente esses Rangers, assim, de outras cores, geralmente ficam um pouco mais de escanteio nas séries. E não foi o caso de Time Ranger. O Domo, ele tem um passado, não vou dizer nem um tanto pesado, mas um pouco triste. E, cara, justamente no passado, ele meio que acha uma razão pra continuar lutando, pra continuar vivendo a vida dele. Ele se apaixona. E a relação dele com essa pessoa que ele se apaixona, que daqui a pouco eu vou citar, é surreal. Essa pessoa muda o Domo de uma forma muito incrível. Não só ela, mas a convivência com todos os Time Rangers, a convivência no século XX. E isso é algo simplesmente surreal, porque é algo que ninguém espera que vai acontecer. Ele ganha um destaque muito legal. O triângulo amoroso que eles meio que formam sem querer com ele, o Ayase e essa menina que o Domo se apaixona, é muito legal de acompanhar. Então, pra mim, o Domo, ele amadurece muito nessa série, ele cresce demais e é um personagem que, cara, vocês têm que sim ficar de olho. E a gente tem o Xion. O Xion é o Ranger verde da equipe, o Time Green. E, cara, o Xion, ele é um personagem muito interessante, porque ele é meio que visto como um garoto tipo, eu não vou dizer uma criança, mas um pré-adolescente, que tá aprendendo. E por quê? Porque ele tem uma vida muito sofrida, ele é o único sobrevivente de um planeta que foi destruído há muitos anos no futuro, ele voltou com os Time Rangers e tudo mais. E, cara, a forma como ele evolui é simplesmente surreal. Ele não tem lá muito o que ser trabalhado, a não ser a questão de amadurecimento. E isso, que é o pouco que tem pra ser trabalhado nele, é trabalhado muito bem. Ele torna a Terra, o século XX, um lar pra ele.
E tanto que ele fica meio hesitante em voltar pro século 30. Então, ele é um personagem que, pô, é muito legal de acompanhar, é um personagem muito divertido, muito engraçado. A inocência dele, às vezes, chega a ser bem engraçada, pra falar a verdade. Mas é um personagem muito interessante de se acompanhar, porque ele é o cérebro do grupo. Apesar de ser inocente, ele é o cérebro do grupo. Então, ele é um personagem extremamente importante pra trama da série. Então, pra mim, ele é um personagem que sim, você tem que ficar de olho. Porque muitas vezes, quando dá problema, é ele quem une o grupo. Então, um baita personagem. E a gente tem o Naoto, o Time Fire. Cara, o Naoto, ele é um personagem que divide muitas opiniões. Por que divide opiniões? Porque em vários momentos ele é um completo babaca, e em alguns momentos ele é legal. Então ele é um personagem que a gente nunca sabe quando tá pra jogo, quando tá tipo pra ajudar os Time Rangers, ou quando tá só pro próprio lado, pensando só no próprio umbigo. Então, ele é um personagem que divide opiniões, é um personagem que até que é bem trabalhado, ele se apresenta como um cara muito arrogante, muito chato, mas em alguns momentos a gente vai ir um pouco com a cara dele. Ele é um personagem bem controverso, pra falar a verdade. Ele é o sexto membro, ele aparece lá pros episódios 20, 30, demora até que bastante pra aparecer, mas ele é um personagem legal, ele é um personagem que, pô, a forma como ele termina na série é bem surpreendente, não vou negar pra vocês. Mas ele é um personagem que, tipo, que apesar de ser bem chato, ele tem um lado bom. É pouco mostrado, mas ele tem um lado bom, então ele até que é um personagem legal da gente acompanhar. E esse já fica a seu critério ficar de olho ou não. E agora, falando um pouco mais dos personagens secundários, mas que ainda assim participam muito dessa trama, a gente tem a Honami, que é a fotógrafa, o par romântico do Domo. A pessoa por quem o Domo se apaixona. Cara, o triângulo amoroso que ela forma com o Domo e o Ayase é muito engraçado, porque o Ayase, ele não tá nem aí, ele não liga pra ela, mas por ela achar que ele é o Time Yellow, muita coisa rola. O Domo chega a falar o seguinte pro Ayase: cara, já que ela acha que você é o Time Yellow e eu não quero contar que sou eu, cuida dela. E a forma como ela descobre que o Domo é o Time Yellow é uma coisa muito legal, porque ela não descobre tipo com ele se transformando. Num simples ato do Domo de proteger ela, ela descobre. E a forma como o relacionamento dos dois é trabalhado nessa série é muito legal, é muito interessante. Então, pra mim, ela é apesar de ser uma personagem meio que secundária, ela ganha o seu destaque, é bem trabalhada e, pô, ela tem um pezinho, muito por causa dela que o Domo se desenvolve tão bem nessa série, então fica de olho nela. A gente também tem o Taco, o passarinho dos Time Rangers, ele é muito legal. Ele é muito divertido porque ele lembra aquele passarinho que a gente tem nos Gokaiger, né, o papagaio dos Gokaiger. Então, pô, ele é um personagem bem interessante, ele sabe de muita coisa, mas não pode falar por causa de protocolos. E não é nem por protocolo, mas é por causa de uma coisa que tem dentro dele, que eu não sei explicar o certo o que é, e é até melhor que eu não dou spoiler. Mas ele sim, ele é um personagem muito legal. Às vezes a gente até esquece que ele é um robô, porque ele é muito bem humanizado nessa série. Então o Taco, ele é um baita personagem que sim, vocês têm que ficar de olho. A gente também tem o Capitão Ryuya, que, cara, vocês podem... Ele não aparece tanto no início da série, mas tipo, da metade pro final, ele aparece e muito. Meus amigos, esse personagem, ele vai explodir cabeças, vão por mim, eu não vou falar muito porque ele é uma chave central pra história de Time Ranger ser entendida. Muita coisa acontece por causa dele. Vocês vão ver que ele é a cara do Tatsuya, que é o mesmo ator. Tem um motivo pra isso. E, cara, ele é surreal. Surreal não no sentido não muito bom. Ele é surreal no sentido... como ele desencadeou a história, como ele fez aquela história andar. Então, pra mim, meus amigos, ele é um personagem que vocês têm que sim ficar de olho. O Capitão Ryuya ele é o ponto-chave pra entender a história de Time Ranger em si. É um dos pontos-chave principais, pra falar a verdade. E, cara, os vilões, a gente tem o Dornero, que é o chefe da família Londers, a Lila, que é a parceira dele, e, cara, o Dornero, ele... Cara, por incrível que pareça, ele é bem trabalhado, ele tem acho que 2 ou 3 episódios que focam extremamente nele. E esses 3 episódios são mais do que suficientes pra gente entender um pouco mais sobre ele, saber um pouco mais sobre quem ele é. Ele é um personagem que só vive e é movido por dinheiro, mas que, cara, ainda assim, quando a gente descobre um pouquinho do passado dele, dá pra entender um pouco do contexto dele, não totalmente, né, não dá pra entender porque que ele faz o que ele faz, mas o contexto de como a família Londers foi montada em si. Então, pra mim, ele é um personagem até que bom, ele é um bom vilão, ele cumpre o papel dele. Agora, o Dien, cara, o Dien, ele subiu de patamar na reta final de um nível tão absurdo que chega até a ser cômico. Cômico assim, cômico que a gente fica de cara, porque ninguém acredita que ele chega naquele patamar. O Dien, ele é um vilão que vai surpreender muito. Ele começa como um capacho
mas ele sobe de patamar, ele evolui no sentido de, tipo, no sentido de maldade, ele evolui muito. Então, cara, ele é um personagem que fiquem de olho, vocês vão ver o tanto que esse cara surpreende em questão de ser mal. E a Lila, a gente não tem muito o que falar dela não, ela é da família Londres, mas é só uma personagem que é bancada pelo Dorneiro, que só vive pelo dinheiro, e fica por isso mesmo. Mas agora, galera, eu vou falar um pouco mais abertamente sobre a série, eu vou falar o que eu achei, eu vou citar alguns pontos positivos, alguns negativos, e é isso. Pô, essa parte vai ter spoiler, então se você não tiver a fim de receber spoiler, pô, galera, para por aqui, assiste a série, depois você volta. Agora, se você não liga pra spoiler, quer saber mesmo rasgado o que eu gostei e o que eu não gostei na série, e não liga muito, cara, fica em paz e fica com a gente e vamos seguir, porque, cara, os spoilers em si não vão ser sobre episódios específicos, mas sobre acontecimentos específicos, então fica ligado e bora lá. Cara, um ponto que eu já comecei a achar muito positivo em Time Ranger foi o quê? A história. Por que a história? Cara, a Time Ranger mexe com viagem no tempo. E mexer com viagem no tempo não é algo fácil. A gente já viu várias séries, no caso da franquia Kamen Rider, por exemplo, que tentaram mexer com viagem no tempo e não deu muito certo. Mas Time Ranger conseguiu isso. Cara, a série traz uma história maravilhosa, tem plot twists muito insanos. A série traz muito plot twist que explode cabeças. E outra, ela não traz só plots muito bons, ela traz subplots melhores ainda. A série tem muitos subplots, no caso, plots dos próprios personagens. A gente tem um plot do próprio Tatsuya, um plot da própria Yuri, do Ayase. Um pouco desses plots eu citei na parte dos personagens, então acho que vocês já estão um pouco mais ligados. E, cara, o mais incrível é que esses subplots, eles não agregam meio que... Eles não são... Alguns são conectados na história central, tipo o da Yuri, que é mais ou menos conectado, o do Tatsuya também. Mas, cara, até mesmo os subplots que não meio que são conectados ao tema central, eles agregam pra história. Essa é a parte mais incrível, pô. O plot do Domo, cara, o plot do Domo é sensacional. Ele é muito legal de você acompanhar. A gente teve, tipo, essa questão de triângulo amoroso em Jetman. Só que em Jetman deu aquela questão que, tipo, depois do tempo ficou um pouco maçante, eles demoraram um pouco pra desenvolver. Internamente não, eles souberam trabalhar bem aquela questão, não deixaram de uma forma um pouco engraçada, mas também um pouco de você pensar e refletir. E, cara, são subplots muito bons. Os plots da série com a questão da viagem no tempo, o plot twist que a gente tem com o Capitão Ryuya, que é o grande ponto-chave da história. Cara, é uma história que explode cabeças, é um plot que te deixa tão maluco. A série traz uma história maravilhosa, muito subplot, muita reviravolta. Eu amo isso em séries e, cara, Time Ranger soube trazer isso de uma forma muito boa. E o que leva a outro ponto positivo, que são os personagens. Cara, os personagens dessa série são maravilhosos, meus amigos, são sensacionais. Cara, o Tatsuya, o tanto que o Tatsuya evolui, meu Deus, o plot do Tatsuya com a Yuri, cara, ele é um plot tão legal, porque, tipo assim, os dois, no fim das contas, eles se gostam. Só que não é aquele se gostam tipo de clichê, é algo que não é forçado, é algo que rola de forma tão natural, que quando a gente assusta, já tá acontecendo. Pô, a cena que ele manda eles pro futuro e a Yuri grita o nome do Tatsuya, tipo assim, que ela, mostrando que ela não queria ter ido naquela hora. Você olha e pensa, realmente, pô, ela gosta dele. E aí a gente vai olhando o decorrer da história, como tudo isso foi construído, e você olha e pensa, caraca, os escritores dessa série são nota 10. E o plot do Ayase, gente, quando eles descobrem a doença do Ayase, meus amigos, o Domo faltou só querer matar o Tatsuya, porque o Tatsuya não contou. E, tipo, o Ayase mostrando pra eles, tipo assim, galera, fiquem tranquilos, eu já aceitei isso, só que eu não escolhi aceitar calado, chorando, eu escolhi viver a minha vida naturalmente, escolhi lutar. É um baita de um ensinamento que essa série traz com a questão do Ayase. E, pô, a questão do Domo com a Honami, mesmo que os dois sejam de séculos diferentes, ele ainda assim inicia um relacionamento com ela. Esse relacionamento dá certos frutos que, meus amigos, é um fruto que ele pega qualquer um que quando chega no último episódio, que ninguém acredita que aconteceu. O Xion, o plot do Xion, cara, ele não tem meio que um plot central. O plot dele mais é de amadurecimento. E a forma como ele amadurece, como ele aprende a tomar decisões próprias, perde o medo de decidir por si só, é muito legal. Ele cresce absurdamente.
E, cara, o Taka, até o Taco, que é um passarinho, é um robô, ele evolui nessa série. Pô, cara, é algo surreal. O tanto que essa série foi bem escrita, foi bem trabalhada. Pô, os personagens são nota 10. Não, até os vilões, pra você ter ideia, ganham desenvolvimento. Eles ganham pouquíssimos episódios, mas esses pouquíssimos episódios já valem pra desenvolver os caras. E, cara, outro ponto positivo é a ambientação dessa série. Cara, vamos pegar de exemplo. Eu não sei vocês, eu sempre me perguntei uma coisa. Os personagens em si, eles geralmente ficam em uma base, em algum local. Só eu que já me perguntei como é que eles fazem pra comer? Como é que eles, sei lá, arrumam dinheiro pra, às vezes, trocar de roupa, porque em algum momento eles estão com roupa, depois eles estão com outra. Cara, é legal que em Time Ranger a gente tem uma coisa muito interessante que é a ambientação. Os Time Rangers, depois que eles meio que decidem o que eles vão fazer, que eles formam um grupo, eles alugam um lugar, fundam uma empresa que é a Tomorrow Research. Nem sei se eu falei o nome deles direito, né? Se eu falei errado, me corrijam nos comentários, por favor. E, cara, depois que eles meio que fundam essa empresa, eles começam a trabalhar. Cara, quase todo episódio a gente tem eles fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, trabalho de limpeza aqui, um trabalho de organização ali. E é interessante porque a gente olha e pensa, pô, os caras são gente como a gente. Por que eles trabalham? Porque eles precisam de dinheiro para pagar o aluguel do local que eles estão, para comprar comida para comerem, e se bobear até para comprar roupa, algo do tipo. Tanto que é legal que em um episódio eles descobrem que o aluguel tá atrasado. E como é que eles pagam esse aluguel? Eles limpam o V-Rex, o robô do Time Fire, e assim ele vai e paga pra eles o dinheiro que eles precisam pra meio que pagar o aluguel. Então, tipo assim, eles trazem pra essa série até problemas reais que a gente mesmo pode ter na vida real. Então, pô, é algo muito surreal, é algo muito legal. Essa ambientação foi bem feita. Eu achei muito interessante, porque é algo que a gente não vê muito nas séries. E, cara, outro ponto positivo, a reta final. Meus amigos, que reta final. A reta final dessa série, ela é algo tão fora da casinha. Fora da casinha no quê? Ela é maluca? Ela é ruim? Não, meus amigos. A reta final de Kamen Rider Double, ela me deixou bem mexido. Ela mexeu comigo, eu fiquei um pouco balançado. A de Time Ranger, então, eu preciso nem falar, não é? Não, tipo assim, a gente já tem o quê? A gente tem a cena do Tatsuya mandando eles pro futuro, de volta pro futuro, sem eles quererem voltar naquela hora. O Tatsuya fica sozinho, vê o Time Fire morrer, o Time Fire morre nos braços dele. E, pô, a gente tem uma cena do Tatsuya indo pro tudo ou nada, ele luta sozinho contra, sei lá, quantos robôs da família Londres, que já tá com o comando do The End. E, cara, a gente descobre, na verdade, sobre o Capitão Hyuga, que foi ele que desencadeou todo aquele problema das linhas temporais, né? Tipo, de um século ou outro tá desaparecendo, ser tudo por culpa daquele capitão. Eles voltando pra meio que fazer um The Last Dance com o Tatsuya, a última batalha. E, cara, depois da batalha, a gente ainda tem a cena mega emocionante de cada Time Ranger se despedindo do Tatsuya. Cara, todos eles agradecendo o Tatsuya por tudo que ele fez, não só pela questão de, tipo, ajudar eles a se ambientarem ao século XX, a ajudar eles a conseguir um lugar, a trabalhar com eles, mas não, pela questão de, tipo, o Tatsuya mudou a vida deles, mudou o destino de cada um, mudou o destino do Ayase. O Ayase, tipo, ele passou a, tipo, ele não ficou depressivaço da vida, muito por causa do Tatsuya, por causa do discurso que o Tatsuya faz lá nos primeiros episódios. Então, cara, a despedida deles é muito linda. A despedida do Tatsuya com a Yuri, cara, ela é de dar dó. Dar dó, tipo, aqui no sentido ruim, não. De dar dó do Tatsuya, porque o Tatsuya, ele admite nos 45 do segundo tempo que ama a Yuri. E a Yuri, cara, ela nem precisa falar, né? Ela já deixa explícito. Os dois dão um abraço e desaparecem. Os Time Rangers desaparecem e ele fica sozinho. E, pô, aí depois a gente tem a cena dele correndo e ele encontrando com, sei lá, com todos os Time Rangers. Tipo assim, com as mesmas pessoas. Eu acredito que ele meio que se encontrou com os antepassados dele. Por quê? Porque o Capitão Hyuga, ele era um remanescente da família do Tatsuya, porém, ele era meio que um parente do futuro. Então eu acredito que as pessoas que o Tatsuya viu enquanto ele corria eram meio que parentes do passado. A única coisa que ficou estranha foi esse parente do Naoto, que o Naoto é do século XX, então como é que ele apareceu ali? Agora, essa questão da reta final, pô, foi mega emocionante. É uma reta final muito bonita, muito emocionante. A gente fica triste pelo Tatsuya ter ficado sozinho, mas a gente fica com aquela sensação de, pô, cara, que série. E, pô, a reta final pra mim, ela é de tirar o chapéu, uma reta final nota 10. Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você já assistiu Mirai Sentai Time Ranger e, principalmente, o que você acha dessa série. Olha um detalhe curioso, depois que essa série acaba, não tem especial, não tem crossover, ninguém volta.
E você quer saber o motivo? Fica tranquilo, eu vou explicar em um vídeo logo em breve. E principalmente, se vocês querem que esse vídeo saia logo, deixem nos comentários. Mas bom, galera, é isso. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Se curtiram o vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem o sininho das notificações e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. E principalmente pro seu amigo que tá procurando uma série, tá procurando um Super Sentai bom, tá aí a indicação Mirai Sentai Tamer Ranger, que pra mim, cara, foi um dos melhores Sentais que eu já assisti. Não é puxação de saco nem nada, realmente ela foi uma série que eu não esperava nada. Teve um amigo que ficou no meu pé um bom tempo pra eu ver, e eu fui ver. Foi um Sentai que eu vi sem esperar nada, mas que me entregou muito mais do que eu esperava. Não sei se foi com vocês que já assistiram, se foi, deixa nos comentários. Mas, cara, é um Sentai que eu indico sim pra quem quiser ver, porque, cara, é uma série muito boa. Enfim, galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima!